Obrigado. Amados irmãos e irmãs de jornada, namastê. Meus amados irmãos, toda vez que vai haver um trabalho às quintas-feiras, é claro, às quartas-feiras também, mas como esse, às quintas-feiras, em que existe a possibilidade de que me seja dada a palavra, na noite anterior, eu sempre faço uma prece, para que eu possa ser levado para o plano espiritual, a fim de ser orientado, esclarecido, instruído sobre aquilo que deve ser dito aqui. Porque eu penso que não deve ser uma decisão, uma escolha pessoal minha. Será sempre uma escolha na medida da minha ignorância e talvez de vaidade, do ego. Então eu peço sempre para que seja dito por minha boca aquilo que se faz necessário a todos que estiverem ouvindo, sejam encarnados, desencarnados, ou estejam me ouvindo e me vendo à distância através das redes. E nada escrevo, exatamente para não deixar a personalidade interferir, o mínimo possível. E peço para, no mínimo, lembrar no dia seguinte do tema, ou que ele venha então à tona como intuição, para que eu discorra. Normalmente eu não lembro o que acontece à noite, eu não tenho essa facilidade. E aí hoje, durante o dia, procuro me colocar em condições para que aquilo comece a aflorar, as ideias comecem a vir à tona. Mas a casa estava agitada. Minha filha mais velha, minha esposa, conversavam sobre questões da escola do neto, a casa estava agitada. E por mais que eu tentasse entrar naquele momento de meditação para pensar num tema que deveria ser dito, estava difícil de conseguir me concentrar. E eu sempre primo, principalmente quando é o trabalho espiritual a ser realizado, pelo sentimento em primeiro lugar. Estou seguindo o roteiro do Espírito de Verdade, que nos disse no Evangelho segundo o Espiritismo: espíritas, mas isso é para todos, né? Espíritas, amai-vos, eis a primeira lição. Instruí-vos, eis a segunda. Então, o sentimento primeiro. E eu não estava num sentimento ainda adequado. Talvez fosse por isso que eu não estava conseguindo ter ideia. Foi então que minha filha mais nova surgiu e perguntou: como é que você está, pai? Perguntou porque ontem, quando eu saí aqui do Frei Luiz, saí bastante cansado, graças a Deus. Espero que o cansaço reflita o quanto eu consegui servir os irmãos com quem eu tive contato. A ponto de chegar em casa, em vez de ir logo para o quarto, tomar um banho, não, sentei na sala onde estava minha esposa e minha filha e apaguei. E mesmo depois que acordado por elas, foi difícil levantar. Então, esse foi o motivo porque ela perguntou: tudo bem, pai? Não, ela perguntou, me veio a ideia: seja o máximo gentil possível, seja gentil. Me levantei, abracei-a carinhosamente e agradeci a pergunta dela, a preocupação, com toda a gentileza que fosse possível. Não porque ela é minha filha, a gente deve ser assim com todos, mesmo porque eu estou momentaneamente pai nela nessa existência. No fundo, somos todos irmãos. Aí eu abracei ela, agradeci com maior gentileza a pergunta dela. Ela até estranhou. Quando eu me sentei, eu já estava em outro estado de espírito. E aí já não estava mais concentrado naquilo que se falava. A coisa começou a fluir. E era como o tema que sempre me vem: sentimento, afetividade, amor. E aquilo começou a discorrer. Engraçado. Lá o tema seguia um rumo. Desde que eu estou sentado aqui, já surgiram 4 direções diferentes do que falar. Fica claro que não sou eu.
é a forma que fica claro para mim que não sou eu, mas aquilo que está sendo exposto, estimulado. Então, queridos irmãos, o afeto é tudo que nós precisamos. Todos nós nessa terra precisamos de viver afeto, amor, e nos níveis mais elevados, que são os níveis com qual a gente quase não vive, é o amor desinteressado, aquele que não visa retorno, aquele que não pensa nem em receber um obrigado para quem você estiver dirigindo esse amor. Porque o que nos sustenta, o que nos aproxima da fonte da vida, a água da vida que o Mestre disse, que mataria a sede de todos para sempre, é exatamente esse amor. E quando você busca ele no mais alto nível que é possível, você sente mais vida. Você sente mais do que o personagem que você anima nesse mundo, mais daquilo que você vê no espelho, que tem um nome, que tem um papel na terra, um status, mas que não é você, mas que é um papel. E que através desses papéis, você vive um material didático fabuloso para se enriquecer como espírito imortal que você é. Se enriquecer de sentimentos cada vez mais elevados, derivados do amor, gratidão, respeito, paz, tolerância, paciência e todas essas derivações do amor. E aí, vim para Frei Luís, mal chega no Frei Luís, desço do carro, uma irmã trabalhadora da sala, me vê e fica me aguardando se aproximar, para me dar um abraço. Estava pensando em você, Odilon. Gratidão, que bom. Olha, eu tenho um livro para te dar, um livro que vai ajudar muito para você no trabalho que você realiza lá na sala 11, está aqui o livro, Diário de um Drogado. E ela falou, olha, você vai tirar muita coisa útil aqui, para que você possa falar para os nossos irmãos. Gratidão a essa irmã, devo a ela a cota de amor, de bem-querer, e da visão idealizada que ela tem de mim, porque ela não vê meus defeitos, ela não conhece, e também não está preocupada em conhecê-los, me idealiza de forma positiva, com o bem que ela me vê realizar, e não com a infelicidade das minhas imperfeições que eu ainda tenho. Esse é o motivo pelo qual não vou deixar ela nunca conversar com minha esposa, porque senão esse ideal dela vai acabar. E aí em seguida, ela foi me levar para buscar o livro no carro. Quando eu passo pela praça, Nelson está conversando com essa irmã que ele citou. Eu a conheço, e sou muito grato a ela. Gratidão a ela, pela forma carinhosa, positiva, com os bons olhos pelo qual ela me vê, também me idealizando como eu ainda não sou, e sem levar em consideração e nem se preocupar com os defeitos que ela sabe que eu tenho, mas ela procura me ver idealizado. Sou grato, porque nesse momento a força desse bem-querer é amor nela, e é a presença de Deus nela. Isso vem até mim, isso ajuda-me no meu trabalho, assim como essa, que pensou positivo em mim, a ponto de comprar um livro para me ajudar. Sou grato a todos que estão pensando em mim positivamente, porque estão doando a mim a força divina que há em seus corações. Isso vem até mim, e isso me empurra na direção. O que eu estou sentindo de bons sentimentos aqui, não é só aquilo que eu posso elevar em mim, mas com certeza a contribuição de todos esses que estão pensando em mim, estejam onde estiverem, porque todos nós somos um, e somos uma rede, independente de você estar vindo tratar-se ou não, sua forma de pensar positiva, para si e para o outro, atua, erguendo esse outro, empurrando, é um vento soprando na direção desse bem-querer e desses bons olhos com que você vê a pessoa. Isso é curativo. Esse sentir, isso é curativo. Essa forma de amar é curativa. E é por não vivermos ela que estamos nas compulsões.
É por não vivermos elas que estamos pensando em desistir da existência. É por não vivermos elas que ainda temos no corpo doenças se manifestando pela não manifestação e não vivência desse amor no passado, que agora se descarrega no corpo na forma de doença. A oportunidade de você se redimir, descarregar, enquanto essa doença coloca você em várias situações. Aquele que é orgulhoso começa a depender do outro e vê o valor que tem o outro. Aquele que afasta o outro e gosta de viver uma vida isolada, agora busca e sente falta da presença, mesmo daquele que lhe julgava mais insignificante. Então a doença, ao mesmo tempo que se descarrega no corpo, eleva o espírito a um estado melhor de compreensão e de querer bem ao outro, e de entender o quanto o outro é importante, para além da aparência e daquilo que ele representa no mundo, o seu status. O outro é divino, é um filho de Deus, numa jornada educativa como você. É um espírito com o qual você não conhece a jornada, e você precisa olhar o outro com esse olho além da aparência. Encontramos às vezes pessoas, irmãos, em várias circunstâncias, em condições materiais de toda sorte de falta de tudo, falta de instrução, falta de trato consigo, falta de higiene. Não devemos julgá-lo. Você conhece a rotina, a rota desse espírito todo? Será que você tivesse passado na rota dele, você estaria agora em melhores condições encarnado? E quem disse que esse irmão está passando aquilo em virtude de um karma inferior, que ele está resgatando? Digamos que alguém, um espírito que já tem uma longa jornada, inclusive no trabalho do bem, tenha percebido que ainda existe uma réstia de orgulho nele. Réstia de orgulho muito menor que nós hoje, aqui. Mas ele ainda tem, e aquilo é um incômodo para ele. Então ele pede: quero descer na condição mais humilde e insignificante para os padrões da vida dos encarnados. E se, apesar de desprezado, desconsiderado, julgado inferior, não me magoar, compreendê-los a todos e ser capaz de amá-los e admirá-los, então terei me livrado do orgulho. Então esse irmão, essa irmã diante de você nessa condição, pode ser um espírito já com uma grande caminhada no bem, mas que percebeu que precisa trabalhar a humildade, precisa trabalhar melhor o restinho de orgulho, um restinho de orgulho muito menor do que nós temos, mas ele quer se livrar daquilo totalmente, e ele pede para vir dessa forma. E aí, em nossa cegueira de coração, como Cristo disse, né? Olhos de ver, ouvidos de ouvir, olhamos o externo e por preconceito tratamos simplesmente pelo primeiro impacto, pela primeira observação que fazemos dessa pessoa. Não olhamos o além, que é um espírito imortal, dotado de uma capacidade de amar implícita do Cristo. Muitos virão que farão o mesmo ou bem mais do que eu. O mestre sabia que todos nós iríamos alcançar, na medida de nosso esforço, com o tempo, a capacidade de fazer o que ele fazia e bem, muito mais. Vós sois a luz do mundo, brilhe vossa luz. Eu não me lembro quem citou isso, e se eu não me engano foi uma entidade, um espírito falando para nós encarnados, e que ele disse que todos nós no futuro viveremos em função de brilhar a nossa luz para o outro. Mas o brilhar a nossa luz para o outro, que é a luz de amar, de ser humilde, respeitoso, educado, sereno, sincero, firme na retidão quando necessário. Essa será a luz.
E nós não faremos no futuro para ser reconhecido. Não. Não é para termos um status. Não será para ser admirado. Faremos porque o sentido da vida será exatamente trazermos de dentro para fora cada vez mais os atributos da luz e aperfeiçoarmos cada vez mais. Você fará isso ao outro sem pensar em momento nenhum em retorno, nem de reconhecimento, nem de obrigado, não. Todos estaremos vivendo em função de vivermos cada vez mais esse amor com sabedoria ao outro, ao próximo. E aí nas artes, na medicina, naquilo que for a profissão, viveremos para iluminar o outro. Não deixe vossa luz abaixo do candelabro, do alqueire, bote no candelabro onde todos possam ver. Mas a luz que ele citou é essa, do amar. Isso cura tudo. É isso que nos liberta do vazio que precisa ser preenchido por compulsão. Fugir da realidade da vida buscando aquilo que tira você, altera seu estado de consciência para você fugir da realidade da vida. O sexo, que é uma coisa sagrada, uma bênção. É através dele que irmãos têm a oportunidade de encarnar, vir à terra. E também há na relação do casal que se ama, que se quer bem, que se respeita, se admira, uma troca poderosíssima de energia no ato sexual. Não há nada de doentio inferior dessa forma de se manifestar o sexo. Mas, por questões de vazio, criamos uma vivência doentia desse ato, que no fundo, é uma produção de endorfina no cérebro. Aquele ato produz endorfina, assim como o exercício físico produz, mas não, a gente optou por praticar o sexo, e pratica doentiamente, ferindo, magoando, sem consentimento, sem nem saber o nome do outro. Você está se autoviolentando, não é o outro só não, porque a lei divina está gravada em sua consciência. O DNA da nossa essência de espírito é a lei divina, e ao fazer isso, você se autofere, machuca. E não estou falando da personalidade não, estou falando do espírito. Mas a repercussão disso é na manifestação do ser que você anima no mundo, a personalidade. Isso afasta você da fonte, da água da vida. Ela diminui em você. Isso causa sofrimento, mais vazio, tristeza. Você se sente menor. E não menor porque é humilde. Se sente menor na personalidade, no ego. E sobretudo no espírito que está se afastando da fonte da luz, da fonte que sustenta a nossa existência, aquela que nos permite ver, ouvir, falar, abraçar, tocar o outro. É a fonte da vida em você, é o Cristo em nós, agindo no outro, na medida que o ego para de resistir, para que ele, através de você, atue no mundo. Se é amor, é sincero, é desinteressado, pode ter certeza, o ego está sendo instrumento, e o Senhor faz-se presente em você, atuando no outro, mais necessitado, e vice-versa, porque somos mestres e discípulos um do outro, em vários momentos. E é através das criaturas que Deus trata as criaturas. No momento somos criaturas tratando o outro, em outro momento somos criaturas recebendo de outras criaturas. Amar, esse amor é uma prece perene e constante. A gente costuma, falar em prece como aquele momento que você reserva para buscar a Deus. A prece deve ser a vivência constante. No cotidiano vocês vivem uma prece, se vocês tentar vivenciar toda a circunstância da sua vida segundo o Evangelho do Mestre. Aquilo é uma prece constante, perene, que faz com que você não precise se reservar para pedir. Porque em vez de estar se reservando para pedir, o tempo todo você está sintonizando, entregando ao outro.
E isso é hábito. E você aprimora. E aquilo fica fácil à medida que você exercita e vive isso. E não precisa um esforço para você fazer, aquilo vem. Porque virou um cotidiano seu. E não tem nada a ver com se isolar da sociedade, deixar de ter profissão, fugir de vizinhos problemáticos, de familiares problemáticos. Não, é exatamente estando ali, vivendo isso, que você se torna aquilo e nada pode tirar de você. Olha, eu podia muito bem ter saído de perto da minha esposa e filha e procurado um quarto para fazer isso, para buscar essa sintonia. Eu pensei, não, vou fazer aqui em meio a isso, vou arrumar um jeito de fazer aqui em meio a isso. Se eu conseguir, em meio a esse ambiente que não é favorável, fazer isso, estarei apto a ir num lugar onde irmãos encontram-se mais perturbados e lá também fazer, sem ter que me reservar num canto e procurar primeiro. Eu não estou falando que tenha gente que precise. Se precise, se ainda é assim, faça-o. Mas tente fazer com que a sua vida, o cotidiano, e tudo que você faça, tenha o DNA desse amor e desse querer bem. Sempre baseado no que o Mestre nos trouxe como ensinamento sobre a lei divina. E esse amor desinteressado é como você ter um jardim. É como você ter um jardim em sua vida. Você planta um pé de manga, você planta a flor, você planta um pé de goiaba, você planta mamão. Quando você planta mangueira, você fica sentado esperando a mangueira crescer? Alguém já fez isso? Plantou alguma coisa e ficou sentado esperando brotar, crescer, dar flores e depois o fruto para comer a manga? Alguém fez isso? É assim o amor desinteressado. Você ama aqui desinteressadamente e vai em frente amando. Sabe por quê? Segundo a lei do retorno, esse amor voltará. Mas você não está preocupado no retorno, ele vai voltar. Você está preocupado em continuar semeando e aprimorando essa capacidade de amar. Você hoje plantou uma mangueira, poxa, se você conseguir plantar agora 3 pés de goiaba, 5 pés de maçã, então você está aprimorando a capacidade disso. Agora olha que maravilhoso. Esse amor frutifica? Sim. Que música fantástica. Assim que cheguei aqui, que sentei ali, o grupo A Caminho da Luz cantou. A mão que lhe ampara agora já precisou. Quem ouve o teu problema e ora, já despertou. O mundo tem os seus mistérios, é tempo de fazer o bem. O amor que você planta agora, floresce um pouco mais além. Quando essa mangueira começar a dar frutos, e ela estará à sua volta, porque você semeou, retorna para você. Alguém, depois de plantar uma mangueira, chupou todas as mangas que o pé deu? Alguém conseguiu fazer isso aqui? Plantou uma mangueira e chupou sozinho todas as mangueiras daquela temporada? O que se faz normalmente? Apesar do nosso egoísmo ainda. Você dá para vizinhos, você reúne a família debaixo da árvore, você chama amigos, você faz doce, você distribui. É assim o amor também, desinteressado. E se possível, se aquela pessoa que está chupando aquela manga, fruto do seu amor, se interessar, você pode dizer para ele, pô meu irmão, por que depender do meu pé de manga se você pode plantar em sua casa? E trazer aqueles que eu não conheço, mas que estão ligados a seu coração, que estiverem em seu caminho, para usufruir desse amor. E que tal aqueles que vierem também até você e estiverem chupando dessa manga, e que demonstrarem interesse, você também ensinar eles a plantar? Chegará um mundo que não faltará amor no mundo, né? Não faltará a vivência do amor. Não estaremos mais vazios. Não haverá necessidade de compulsão, porque a substância do amor fará nos viver além das percepções do corpo físico, além do ouvir, do ver, e mesmo quando ouvirmos e vermos, será para além da aparência, além dessas percepções simples das palavras e da imagem, vamos ver além. Veremos os bastidores da vida, talvez mesmo sem ter visão espiritual, mas veremos os bastidores da vida. Isso é curativo. O que você precisa para fazer isso? Tudo que você tem. Eu falo sempre para aqueles que chegam na sala 11, seja bem-vindo a essa casa, que você possa encontrar na casa muito mais do que você veio buscar, mas de antemão já te digo, meu irmão, o que tu vieste buscar sempre esteve em vós.
A casa vai ajudar você a se organizar, a se encontrar em si, para que você encontre dentro, traga para fora, e seja o médico de si mesmo, e o médico para aqueles que não entenderam ainda, e que estão próximos a você. Não é dando que se recebe? Lei divina. Quer cura? Cure o outro, na sua necessidade. Você não precisa se preocupar em catar, a vida colocará à sua volta, mesmo assim já está sendo colocada. A gente passa o tempo todo por pessoas necessitadas, pessoas que precisam ser ouvidas, e alguém tem paciência, alguém que precisa ser tolerado, que está extravasando e precisa que alguém esteja ali para ouvir, e ser tolerante com ele, para que ele possa se acalmar. Ele precisa estar numa panela de pressão, quase a ponto de explodir. Você também pode dizer uma palavra a ele, que tire ele daquele foco, mude ele daquele foco. Isso é amor, isso é serviço, isso é prece constante, perene em sua jornada. Isso cura tudo, tudo. E é uma construção, não é mágico. Você começa aos pouquinhos. E à medida que você se esforça, você se aprimora naquela capacidade de sentir o amor e de usá-lo e manifestá-lo com palavras. Se você está exercitando o amor e se educando segundo os ensinamentos do Evangelho do Mestre, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e que está em várias partes, em várias religiões que falam do amor de forma sincera. Você pode fazer isso agora, enquanto Karina canta. Abra vosso coração, e em vez de se focar nas suas dores, pense naqueles que você conhece que têm dores igual à sua, e pior, e peça por eles. Virá a você muito mais do que você precisa, e ao passar por você para chegar a ele, passa por você curando você. Aquilo atua primeiro em você para ir ao outro, passa por você fazendo o mesmo efeito que fará nesse irmão. Agora imagine se você pede por 5, 6, 8, 10, 20, 30. Virá uma cota maior para você, e vai aperfeiçoando essa capacidade de você receber maior cota, porque você está sendo produtivo, você está servindo a um outro. O Senhor da vida fornecerá mais da água da vida a você, porque você está descedentando muitos outros, e aí você não terá mais sede. Alguém que tem uma fonte jorrando poderosamente em si, terá sede? Não. E a grande alegria não vai ser mais só matar a sede. Você não vive em função de matar a sede. Adivinha em função de que você viverá? De ver o outro descedentando-se em meio à sede que você já teve. Olhar no outro, nos olhos do outro, necessitado, sofrido, e mesmo que ele não diga nada, perceber o alívio que você pôde proporcionar a ele, de forma gratuita, sincera, por amor. Isso não tem preço. E aí você quer fazer mais, e mais, e mais. Bom, se precisamos de compulsão, que seja essa compulsão, de amar e servir. Você faz isso o tempo todo, se você quiser. Em momentos que eu não pude fazer, eu recebi de volta, e fui lembrado disso. Eu tenho por hábito, toda vez que eu passo por um vendedor, por um caixa, seja lá quem for, de antes de ir embora, desejar de coração paz, amor e abundância. E eu não falo da boca para fora, me preparo para ser sentido. Agora, assim como eu estou sentindo aqui, uma coisa especial enquanto falo a vocês, que lá seja assim. Um dia no Carrefour, eu não estava legal, estava balançado, o que não é muito fácil, é difícil, graças a Deus, mas eu não estava sentindo essa força. E uma caixa estava visivelmente mais abatida que eu. E aí eu falei, bom, antes de ir embora, eu vou falar mesmo que eu não esteja sentindo. É melhor que eu fale da boca sem sentido do que não falar. E aí, assim que ela me deu a conta, virei para ela e falei, olha, minha querida irmã, muita paz, amor e abundância em sua jornada, em sua vida. Ela que estava abatida, levantou os olhos assim, brilhando para mim. Ela estava curvada, levantou para mim e falou, o Senhor que vai para a sua casa com muito amor, paz e abundância, que Deus te abençoe. Sabe quem foi levantado? Fui eu. Ela falou com tanta vontade, com tanta sinceridade,
que eu é que saí do abatimento que eu estava. E aí eu pensei, essa irmã de repente está abatida, porque tem problema de relacionamento com o marido, tem algum problema com o filho, um chefe. Será que ela tem ciência que ela tem o poder de transformar isso na casa dela ou no ambiente dela? Porque a força que ela usou para desejar para mim paz, amor e abundância, ela pode usar para tentar ajudar o marido em suas deficiências, o filho, a lidar com esse chefe problemático. E mesmo que se não repercutir no momento, vai ser uma semente. E mesmo que eles não mudem, ela estará no estado de espírito correto, que vai isolá-la ela e fazê-la mais tolerante, mais paciente, com a deficiência do outro. E se ela continuar se aprimorando, com certeza haverá mudanças, porque ela se tornará ali fonte da água da vida para jorrar aqueles que estão à sua volta. Meus queridos irmãos, faça isso por você, mas não faça só por você, faça por todos que estão à vossa volta, que cruzam com vocês. Pequeno Príncipe, aqueles que passam por nós não vão sós, levam um pouco de si, deixam um pouco de nós. Perdão, eu inverti, né? Deixa um pouco de si, leva um pouco de nós. O que o irmão vai deixar com você, se não for bom, ótimo, pega para ele e joga no lixo. Agora que você entregue a ele o melhor que há de seu coração. Lembre, é uma semente, e tudo que você semeia, volta. Faça isso. Queridos e amados irmãos, quando Bartimeu, o cego de Jericó, gritava por Jesus: Filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi, tem piedade de mim. E o mestre o chamou. Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? Essa pergunta continua ecoando nos planos sutis de nosso mundo e no plano físico. Não se perdeu, ela reverbera o tempo todo. Era o Senhor da vida, aquele que faz a vontade do Pai, que a disse no plano físico. Com voz, vibrou a matéria. Mas é claro que, antes de falar, ele sentiu em seu coração, e isso virou um pensamento em sua mente. Então o plano mental, o plano astral, o etérico, o físico, essa pergunta continua reverberando a todos nós. Bartimeu respondeu: Mestre, que eu veja. E o mestre, mais do que ouvir as palavras dele, viu seu coração, sincero e com toda a fé de que o mestre iria curar sua visão. Em seguida, o mestre lhe diz: vá, a sua fé te curou. Eu tenho, todas as vezes que eu lembro dessa pergunta do mestre, respondido, aliás, pedido: mestre, que eu ame. E de forma audaciosa eu acrescento: mestre, que eu ame com entendimento, para que o amor seja bem empregado, em meu benefício e em benefício dos meus irmãos, o próximo. Então, queridos e amados irmãos que me ouvem, de coração vos digo, desejo a todos vocês, e tenho fé que ocorrerá em algum momento a resposta que o mestre deu, só que com um acréscimo: vá e não peques mais, sua fé te curou. Porque somos todos culpados aqui nessa terra. Meus amados irmãos de jornada, muito obrigado por vossa paciência, por vosso carinho. Namastê. Obrigado, meu irmão.